competitivo. Vamos fazer esse pré-jogo Colóssimo. Já falamos um pouquinho dos dois times. Vamos aprimorar agora, mostrar line-up, jogadores e tudo mais, para que vocês possam ter todo o conteúdo disponível aqui da Promo Arena. Exatamente, isso aí, Gruntar. A gente já falou, deu aquela prévia bem de leve nos times. Já vamos direto para a primeira partida, que é entre a equipe da T-Show e a Keep Gaming. Tem nomes conhecidos dos dois lados. Eu tô querendo falar sobre a equipe da Keep Gaming. Calma, mas é contigo, vamos lá. Calma. Já cheguei querendo o jogo. Vamos na sequência aqui, bonitão. Hoje o time da T-Show, a gente vai olhar a line-up deles primeiro. Então puxa a line-up do time da T-Show, a gente já falou um pouquinho sobre eles e vai aparecer na tela para vocês conferirem agora. O Niu lá no top, Fershu na jungle, Crashiel no mid, o Cells é o suporte e o Duds The Boy, o Dudão aí, é o AD Carry. Tá mudando o nick, né? Parece que agora... Ele tá crescendo, né, cara? Tá deixando de ser um menino, tá se transformando num num homem. The Boy, tá virando Dudão aí, então. Então o Duds comparecendo como AD Carry desse time da T-Show. Exatamente. Eu quero ver desse time da T-Show, que são os mesmos jogadores que se qualificaram sob a bandeira da Sob Nova Direção. Quero ver como que o Niu vai lidar com esse novo meta. Ele é sempre o cara que a gente bate o martelo em cima dele. Né, o Rumble tá forte. Deixa eu te fazer uma confusão. Quando eu vi os 5 bans, eu pensei no Niu de cara. Só pra explicar, é porque o Niu, quando começou o circuito desafiante, ele tinha um problema ali na Champion Pool, ele jogava basicamente de Jax, de Rumble, e acabou. E aí o pessoal bania esses dois campeões e ele ficava um pouco limitado nas suas escolhas. Então agora que são 5 bans, um time que vier muito forte banindo o Niu pode ter sucesso. Porém, já faz algum tempo, ele pode ter desenvolvido o Champion Pool dele, porque é bom jogador. Sempre que tava de Jax ou de Rumble ele conseguia ir muito bem, só a questão de que precisa treinar com os outros também. No final do ano passado ele já mostrou que tinha outras armas no seu arsenal, mas a gente tá falando muito dele, a cara dessa T-Show geralmente é jogado do meio para baixo do mapa, botando recurso no Crashiel, botando recursos no Dudão, no Duds The Boy, e sempre com essa dinâmica. Vamos ver como é que o Fershu vai querer rodar agora. É um meta em que os AD Carries têm menos importância ainda. Outro cara pra gente ficar de olho é o Cells, ele sempre ficava auxiliando o time, nunca chamava a responsabilidade para ele. Num meta em que o suporte é tão relevante, é tão importante, vamos ver como é que o Cells sai. Vamos ficar ligado. Esse time da T-Show tem o Crashiel no mid lane, você falou um pouquinho dele, dos recursos. Acho até que você ia me sacanear, não rolou. Eu sou um fã do Crashiel, acho que ele joga muito, é um jogador extremamente competente, tem um Champion Pool gigantesco. Enfim, eu acho que é um cara que pode se destacar muito nesse time da T-Show. Pode ajudar a carregar bastante o time, principalmente nesse meta, como você vem falando. O AD Carry fica mais com utilidade do que com a função realmente de dar dano, de explodir o adversário. E isso tá na mão do Crashiel e ele faz isso muito bem. Exatamente. É o que a gente geralmente vê ele acontecendo. A Orianna continua sendo um pick relevante. A LeBlanc tá mais forte do que nunca. Infelizmente, a LeBlanc a gente não vai ver mesmo, porque a LeBlanc é banida em todos os jogos. Exatamente. Então... Se passar, a gente já sabe que a equipe da T-Show vai pegar ele com certeza, porque o Crash é um dos picks que quando você pensa no Crashiel, você lembra do Victor, lembra da LeBlanc dele, lembra também da Orianna, que surpreendeu a gente no final do ano passado. Muito bem, esse é o time da T-Show. E agora então vamos pro time da Keep Game, que o Colossus queria ver aí. Agora a line-up da Keep Game tem o Barrick lá no top, o Bigob na jungle, Xanado é o mid laner, Koga e Klaus fazendo aí a dupla de suporte e a AD Carry, essa é a escalação da Keep Game. E é justamente por causa dessa bot lane que eu queria tanto falar da equipe da Keep Game, que são dois jogadores que estavam do lado dos jogadores da Sob Nova Direção. Tanto o Klaus quanto o Koga faziam parte do time. O Koga tem aquele blitz surpreendente, que já não é mais tão surpreendente assim, porque todo mundo já conhece, já sabe qual é o potencial dele com esse campeão. O Klaus, no jogo em que ele jogou como AD Carry suplente, ele jogou muito bem. Então a gente tem que ficar de olho nessa bot lane. Vai ter uma disputa acirrada entre os dois times.
Xanadu e o Bigob, a gente vira e mexe, vê eles, seja na série de promoção, seja no próprio circuito desafiante. Sim. O Barrick, que eu não tô recordado, talvez ele tenha trocado de nick, eu não tô recordado de ter visto nem narrado ele até agora. E só pra dar uma geral pra galera que de repente chegou agora e não pegou, a Keep Gaming ela entrou no lugar do time da Bigods. A Bigods teve aquela situação que eles foram lá pra fora, tentando a carreira lá fora do time, e a vaga do circuito desafiante ficou com a Keep Gaming. A Keep Gaming comprou a vaga da Bigods e montou esse time. Eles até tiveram um certo problema para montar a line-up, porque foi tudo meio em cima da hora, já tinha passado o prazo, tiveram que pagar multa e tudo mais. Mas ainda assim eles conseguiram reunir um time que, na minha opinião, é competitivo. Concordo. Tô contigo. O Barry, que é o único cara que a gente não viu por aqui ainda, que é um cara novo no cenário. E por isso o circuito desafiante é tão legal, né? Você vai revelando essas pessoas. Vamos ver como é que o Barry que vai se comportar. Talvez seja um dos jogos mais importantes da vida dele, sei lá, né? Porque primeiro já vamos botar pressão no maluco, né? Coitado. Se ele tá com a stream ligada, já deu aquela tremida. Enfim, mas de qualquer forma, vamos ver como ele vai desempenhar. O Xanadu e o Bigob jogaram no split o anterior, né? O primeiro split, isso, exatamente. E o Klaus e o Koga, você já falou um pouquinho deles. Então, o time da Keep Gaming, ele é um time competitivo. Sim. Eu não acho que eles têm chance de lutar pra ser campeão, ou talvez segundo, terceiro, dependendo de como eles se desenvolveram. Sim, sim. Mas é um time mais forte do que o time da IDM, por exemplo. Concordo contigo. Eu acredito que vai depender muito de como que vai funcionar essa cola entre os jogadores. Como é que vai ser a dinâmica entre eles. Porque, como você falou, o fato de deles terem até pago multa por causa de montar o time um pouquinho tarde demais, impacta de outra forma. O time tá cru ainda, eles estão se unindo, estão se conhecendo. Isso pode funcionar muito bem ou pode demorar para funcionar. E é isso que a gente quer ver. A gente não conheceu o Barrick até agora, a gente vai conhecer ele muito em breve. A gente pode ter uma ótima surpresa, assim como a gente teve com o Niu, quando ele entrou aqui para jogar. Muito bem, apresentamos os times. Vamos fazer o seguinte, já vou puxar a galera que tá torcendo aí pelo Twitter. Manda hashtag pra gente, hashtag GoBod. É um bode, é justo. Hashtag GoBod é o mascote aí da T-Show. Hashtag GoBod se você tá torcendo pro time da T-Show. Hashtag GoKeep se você tá torcendo pro time da Keep. Manda no Twitter, a produção vai ali somar todos os votos e daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês o resultado da torcida no Twitter. Você pode usar... Fala. É a melhor hashtag até agora. Na minha MVP de hashtag é GoBot pra mim. Não tem como. Muito bem, rapaz. Vamos ver se vai conquistar a simpatia da galera. Você pode trocar ideia com a gente aqui também. Hashtag ArenaLOL. Hashtag ArenaLOL para mandar uma mensagem, uma dúvida, participar da nossa transmissão. Enfim, manda mensagem aqui para a Promo Arena e você pode estar participando da transmissão do Circuito Desafiante. Hashtag ArenaLOL. A gente vai estar passando aqui e tal, a produção pega aqueles melhores tweets pra gente, Colossus. É isso aí. Bom, apresentamos os dois primeiros times. Hoje é um confronto duplo, né? São duas melhores de dois. A primeira partida entre T-Show e Keep Gaming, acabamos de falar bastante sobre ela. Vamos dar uma passada já pela NTZ Genesis contra a Iron Rocks? Acho legal a gente já ir mostrando, já vai falando, depois a gente pode fazer um pré-jogo um pouco mais... Um jogo um pouco mais tranquilo, tá? Vamos ver a line-up direto do time da Genesis. Vamos dar uma olhadinha. A equipe da INTZ Genesis é bem similar àquela que a gente viu no final do ano passado. Com o Verto como top laner, Shine é o jungler, Marth que é a única mudança desse time porque o Envy foi pro CBLOL, ele entra na posição de mid laner e completando o time o Absolute junto com o Redbert de AD Carry e suporte. É uma lineup muito forte. Eu queria chamar a atenção, a gente já falou muito de todos os jogadores ao longo de todo o split passado como Genesis, mas o Marth pra mim é o cara que eu tô querendo ver como é que ele vai encaixar nesse time da Genesis, porque ele conseguia se destacar mesmo quando a CNB não estava tendo um bom split no ano passado. Então, eu pelo menos me lembro, quando eu penso no Marth, eu me lembro de movimentação rápida pelo mapa, ele cobrindo, sempre sendo proativo na movimentação, chegando antes do oponente, coisa que a gente até chegou a criticar do Envy,
que era um problema, entre aspas, que ele tinha. Vamos ver como é que o Marth vai se encaixar nesse time. Eu gosto bastante do playstyle dele. E o time da Genesis que cresceu muito no ano passado, né? Eles tiveram um crescimento bastante interessante. Verdade. Provavelmente, se o time da Brave não tivesse tão forte naquele segundo split, a Genesis levaria ali. Concordo. Né? Eles deram um pouco de trabalho e tal. Depois eles voltaram e chegaram a jogar um campeonato ano passado, inclusive no presencial. Tiraram 3 times de CBLOL, classificaram para o presencial. Sim. Então a galera da Genesis acumulou muita experiência, cresceu muito durante o ano de 2016. Sim. E eu acho que eles despontam aí como um dos favoritos para levar o desafiante. Vai ser legal ver eles em campo com a adição do Marth, como você falou. Sim. Vamos pro próximo então, vamos ver a galera da Ironhawks, vamos ver a escalação do time da Ironhawks, que vem com o Brother lá no top, Caos na jungle, Chavoso no mid, Alox jogando como suporte, a volta aí do Alox, e o Aerion como AD Carry. Tem bastante coisa pra falar da Ironhawks. A Ironhawks, se você falou que em questão de time, quem mais se desenvolveu ao longo do ano passado foi a equipe da Genesis. Como organização, perfeito, quem mais se desenvolveu, até a gente chegou até a falar isso na prévia do jogo, desse papo que a gente está tendo, foi a Ironhawks. Eles cresceram muito, a organização tomou porte de profissional mesmo. Perfeito. Tem jogadores de peso, Caos, quando voltou a aparecer, acabou com todas as partidas em que ele estava envolvido. Chavoso é um ótimo mid laner. Lá no top vem o Brother, que talvez seja o meu ponto de dúvida, porque ele, quando jogou aqui, ele jogava como suporte. Então, eu dei uma olhada também nos campeões em que ele usa na solo kill. Ele tá muito preso em um pique específico. Eu não vou falar para não estragar o pessoal, eles podem estar de olho. Depois, quando a gente for pro draft, eu falo qual é esse campeão. Okay, ele tá perfeito, muito preso. Ele tem praticamente 70% das partidas dele com um campeão só. E lá no bot é o meu segundo ponto de contenção para essa equipe por causa do Aerion e por causa do Alox. O Aerion tá trocando de posição mais uma vez. É um cara que tem uma experiência absurda, já jogou em vários times em todos os níveis que uma organização, um tamanho de time pode ter. O Alox, igualmente, também é outro cara com experiência gigante, mas essa troca de posição tem que ver, tem que estar muito bem sintonizado. Talvez o fato do Aerion ser suporte, o Alox ser suporte, possa dar uma dinâmica interessante, mas se os dois foram aqui jogarem um pouco mais calmos, eu me preocupo com o que pode acontecer lá no bot. Vamos ficar ligados. Eu tô bastante curioso para saber como vai ser essa volta do Alox, né? Sim. Um jogador que tem história no cenário brasileiro de League of Legends, das antigas aí, rapaz, macaco velho, tá voltando agora esse ano. E eu tô curioso para saber como ele volta, como é que ele vai trazer experiência, de repente transbordar a experiência que ele tem para esse time da Ironhawks. Pode ser um ponto bem interessante. Vamos ver como é que vai ficar essa sinergia dele aí com o Aerion. E, enfim, tá quase pronto aqui, galera. Os jogadores estão chegando. A gente pede desculpas pela demora. Tivemos problema aqui com a entrada dos jogadores na sala. Aparentemente o pessoal tá chegando por aqui. Eu espero que muito em breve a gente faça logo esse primeiro jogo. A gente pode fazer o seguinte, falar um pouquinho do jogo de ontem, né, Colossus? Porque ontem estreou o Circuito Desafiante, completou uma melhor de 2, né, o time da Pro Game contra a galera da IDM Pirata. Como vocês podem ver aí na tela, um 2-0 sólido aí da Pro Game. A Pro Game que tá com um timaço, dos favoritos para levar esse desafiante. E aí ele dá uma cacada, o time da IDM Pirata, eles não tiveram chance. A gente falou isso também, é um time um pouco mais fraco, aquém da competição que a gente tem aqui no Circuito Desafiante. Por todos os problemas que eles tiveram com a organização, não deu tempo de organizar a casa. E eles estão tendo que fazer isso com o bonde movendo, andando, né? Um bonde se movendo. Corre atrás aí que já maneira. Tá perdendo, mano. É isso daí. E já é o Circuito Desafiante mais disputado de todos os tempos. E você ainda pega com um time para ser montado no meio do caminho, é complicado. É muito difícil. Muito bem.
Últimas instruções sendo passadas para os jogadores, o lobby já está montado, já demos ok aqui. Assim que os Pix e Bans começarem, a gente já vai para a tela e vai tocando para vocês. Se você não assistiu ontem, já vou passar a informação. Aqui a gente está fazendo com o novo patch, né? São 10 bans, então 5 bans para cada lado. Já está nesse novo esquema para vocês aqui no Circuito Desafiante, vocês vão poder conferir. E eu gosto de ressaltar isso, de repente o pessoal não assistiu ontem, mas uma das coisas interessantes que entrou junto com esses 2 bans extras é o limite de tempo para você fazer cada pique e cada ban. Porque baixou de 1 minuto para 30 segundos. É um ponto interessante e faz muita diferença na conversa dos times e nessa troca de ideias que eles têm antes do pique do ban, né? Então acho que fica uma informação legal, vocês vão poder conferir na tela de vocês muito em breve. A galera já deu gol aqui, rapaz, então assim que os players apertarem ali o play, vai pra partida, a gente vai pros Pix e Bans pra vocês curtirem o segundo dia de Circuito Desafiante que esse ano aqui na Promo Arena vai ter etapa presencial, cara. Então as 2 semifinais e a grande final vai ser aqui na arena da Promo Arena, obviamente. Ok. Tá aí. Tudo bem. Não precisa nem chamar, ó. Tela de Pix e Bans já na tela pra você conferir. Então vamos lá, olha só. Kha'Zix banido pelo time da T-Show de cara. Um dos grandes campeões aí do meta. Sim, é um dos junglers mais fortes e mais relevantes do meta. Do outro lado... Ah, não mudou. Mudou o ano, mas não mudou. Olha, o ponto é o seguinte, ele é muito, o Neil é muito bom de Rumble. Sim, sim. O Neil é muito bom, tanto com o Jax como o Rumble. O fato de, do lado vermelho, ser tão importante ter aqueles 3 bans normais de LeBlanc, Camille e Rengar, fato da Keep Gaming ter que banir o Neil vai deixar a coisa aberta. Um desses 3 vai passar pro time da T-Show. Exatamente. Um desses 3 vai passar. Não vai ser LeBlanc, nem imagino que fosse diferente. De repente vai deixar a Camille ou o Rengar aberto. Eu não vi o Niu jogando de Camille. Pode ser... Mas já que o cara tem que treinar o Champion Pool, pega logo um campeão que tá OP no meta, né? O ponto é o seguinte, os jogadores têm várias contas. Eu tenho o nome das contas principais de cada um dos jogadores. Perfeito. Então ele pode estar treinando com aquela off, com aquela Smurf secreta. Foi tirada a Elise do Fershu. Os pessoal achando que eu só jogo de Rumble e Jax, né? Vocês vão ver só. Vai com a conta secreta. Enfim, de qualquer forma, a Camille ficou aberta. E o first pick do time da T-Show é Lee Sin. Lee Sin, o Fershu joga bem com esse campeão, é um dos principais dele. Mas eles deixam abertos o Malzahar, que teve muita prioridade ontem, e o Jhin, que é um dos melhores AD Carries, um dos mais relevantes até agora. Provavelmente vai ter aquela volta, pode ter a volta com a Zyra, junto com ela pode ser o Varus, a Ashe, depende do que o pessoal da T-Show tá mais confortável. A Zyra já apareceu por ali, vamos ver como é que fica. De repente já fecha a bot lane, acho que não provavelmente tem muito problema vai acontecer em relação a isso. Vamos ver. Último pick então do time da T-Show nessa fase primeira fase de escolhas aí. É porque geralmente na primeira fase, nessa parte de cima do draft, você tá vendo isso acontecer. Pega o jungler, pega a bot lane, rola a segunda leva de bans e aí você define melhor o teu draft. Varus, então, a gente ia falar do Ashe ao Varus, acabou vindo o Varus junto com a Zyra, que traz muito dano ali pra essa bot lane. Nossa. Vamos ver o que a Keep Gaming vai trazer. Fechado? Fechou direto no Olaf. A Keep Gaming tá ali direto, cara. É muito bom. Estão focados no... Olha só, focados aí no time. O fato deles terem pego um Olaf já é muito bom pra machucar e punir essa bot lane da T-Show. Com certeza. Porque ele usa o Ragnarok, fica imune a controle de grupo e o Varus sem controle de grupo, a Zyra sem controle de grupo. Tudo bem, eles têm dano, mas eles não conseguem parar o Olaf. Não tem como. Jax banido, então o time da Keep Gaming olha o lado de lá, não tem top lane ainda, bane o Jax. A gente vinha falando no início da transmissão, são os 2 principais picks aí do Niu, Rumble e Jax. Então são 2 bans que a Keep Gaming trabalhou em cima. Camille foi banida pelo time da T-Show. Porque agora inverte. Perfeito. Quem tem o primeiro ban, o primeiro pick depois da segunda fase de
de ban vai ser a equipe vermelha. Então a equipe da T-Show tem que tirar para não deixar para as mãos do Beric lá em cima. E os bans continuam sendo na top lane, apesar do Jace andar aparecendo aí pelo mid e tudo mais. Jace banido pela T-Show e Fiora banido pelo time da Keep Game. Então, muitos bans focados nesse confronto do top, Colosso. Sim, sim. Era o esperado, porque o Niu é um cara absurdo com esses dois piques que ele costumeiramente pica, né? Que ele seleciona, que tanto o Rumble quanto o Jax. Não vai, tô me habituando a mudar. A gente tem uma conversa aqui, eu falo, Colosso, é selecionado, esse negócio de picado, não é... vamos mudar isso daí. Picado é carne, né? Isso, Picadinho, é isso não é aí, isso. cara. Muito bem. E falando em seleção, Nautilus selecionado pro time da Keep Gaming, lá pro top, pra mão do Beric. O Beric tava jogando, basicamente, esse era a cara dele. Ele tava jogando com campeões de utilidade e suporte lá no top. Então, o Nautilus é um bom pique. Eu queria chamar atenção pro que o Crashel pegou o Varus, e a gente ainda não necessariamente viu o AD Carry da equipe da T-Show. Eles podem voltar com o AD Carry. Tá lá, vai ser o Varus, vai ser como o AD Carry mesmo, e o Ryze vai ficar pro Crashel. Primeira vez, eu acredito que a gente tá vendo o Crashel jogar isso em ambiente competitivo. Sim, com certeza. De qualquer forma, a gente não falou do Maokai. No top, então, vai ser Maokai contra Nautilus. Confronto pesado. A tela do monitor vai até dar uma descida, rapaz. Essa top lane a gente deve ficar ali de boa. Nautilus contra Maokai, Ryze na mão do Crashel, vamos ver como é que ele vai trabalhar, principalmente a questão do teleporte. Sim. O Ryze é game changer, né? Ele pode ajudar demais nessas movimentações do time, surpreender bastante o adversário. Tanto para entrar quanto para sair. Perfeito. A gente até teve nesse final de semana o backdoor da Fnatic usando o teleporte do Ryze, passaram por trás do time inimigo e conseguiram fazer o backdoor, garantindo a primeira vitória deles na LCS europeia. E o último pick, Orianna, a gente tinha falado ela pro lado do Crashel, vamos ver o quão treinado, quão boa é essa Orianna do Xanadu. O que você tinha falado lá em cima sobre o Niu com o Maokai e o Beric com o Nautilus, vai ser aquela lane que a gente não precisa nem olhar, porque de lá não vai sair absolutamente nada. Deixa lá, são os dois campeões que vão participar na hora que entrar um teleporte. Isso aí. Quando vierem as teamfights, esse early game lá em cima no top. Acho até que o Fershu e o Bigob não vão esquecer lá o top. É a tendência é essa mesmo, Grutar. Não é eles darem nenhum tipo de atenção. Dito isso, é interessante que a gente tá vendo o Niu num tanque. Sim. Ele, quando não me recordo de ter jogado nenhuma vez de tanque. Quando tanque, entre aspas, ele jogou de Trundle, mas o Trundle eu não considero como sendo um tanque, porque ele tem características mais exacerbadas de dano do que de tanque. Ele fez boa partida de Trundle na época. Sim. Talvez a grande diferença é que o Niu tem uma característica mais agressiva. Sim, sim. E jogar de tanque no Maokai, que talvez ele precise ser um pouco mais passivo ali, segurar a teamfight, fazer essa linha de frente. Vamos ver como ele vai trabalhar com esse campeão. Faz tempo que a gente não narra ele. Deve ter desenvolvido, acredito que sim. Tá aí direto no competitivo, tem que abrir esse Champion Pool. Tem que e fazer. Com certeza ele tá focado nisso. E estamos praticamente pronto, Colossus. Os times estão montados. Você vê alguma diferença, grande disparidade? Como você acha que esses times vão trabalhar? Olha, a equipe da T-Show vem com uma composição bem meta. A composição deles é completamente dentro do meta, completamente o que você espera. O Fershu vai acelerar esse jogo, como você já falou, do meio para baixo do mapa. Não vejo ele fazendo nenhum tipo de incursão na parte de cima do mapa. Do outro lado tem o Olaf, talvez ele possa ir para cima do Bigob cedo, porque o Olaf no primeiro clear vai apanhar, vai ficar com aquela vida um pouquinho mais baixa, justamente para dar mais dano, para bater mais rápido. Mas dito isso, eu acredito que o próprio Bigob vai ficar do meio para baixo do mapa. Então ganha muita prioridade os objetivos nessa parte inferior do mapa. Primeiro dragão, eu até dei uma olhadinha rápida aqui para ver qual é o primeiro dragão, para ver se a gente ia ver uma briga cedo pelo dragão, mas é um dragão do oceano. Esse ano, o dragão que o pessoal menos gosta é o dragão do oceano.
O das nuvens tem um pouco mais de utilidade, porque a velocidade de movimento que ele dá é bem interessante. Deu um hypezinho, então, pro dragão da nuvem. Deu uma moralzinha. Deu uma moralzinha pro dragão das nuvens. Muito bem, vamos ficar ligado principalmente na movimentação dos junglers, ver em qual posição eles vão começar. Já dá pra sacar que o Bigob vai começar ali pelo azul, enquanto desse lado o Fechu deve começar pelo próprio azul. Então, os dois no azul, mas cruzados aí, né, Colossus? Exatamente. Em pontos invertidos da selva. Esse comecinho de jogo, acredito que vai ser bem passivo, bem tranquilo. Não tem grande potencial de kill em nenhuma lane. Lá no bot, a partir do nível 6, as duas bot lanes ganham muita força de kill, muito potencial. Tanto o Klaus e o Koga, quanto o Dudão e o Cells têm ultimates que têm um impacto muito forte na partida. E dito isso, em questão de ultimates impactantes, o time da Keep Gaming tem muitos ultimates extremamente impactantes. A equipe da T-Show até tem ultimates muito relevantes, tipo o da Zyra, tipo o do Varus lá embaixo, tipo do Crashel também, do Ryze no mid. Mas se você olhar ponto a ponto, todos da Keep Gaming são muito relevantes. Sem dúvida nenhuma, e a gente não falou muito desse Malzahar, mas ele traz aí uma possibilidade de pick-off muito grande, né? Sim. Porque justamente você estava falando do ultimate, o ultimate dele é muito bom pra você fazer um pick-off. Qualquer bobeira, você toma esse ultimate do Malzahar, vai ser eliminado. Olha o Fechu onde tá, Colossus, invadindo a jungle do Bigob. É o começo de jogo que a gente estava esperando que ele fizesse mesmo. Primeiro clear do Olaf, ele tá com uma vida boa, tá tranquilo, mas ele sofre um pouco mais do que o Lee Sin pra limpar a sua selva. O Bigob já foi lá, já roubou, tá dando um pouco de atenção no top. Vamos ficar ligado, que o Beric ele dá uma afastada, busca a proteção da torre e vai ficar de boa. Ele teve que gastar o flash já pela incursão do Fechu, dá um pouco mais de tranquilidade pro Niu aqui em cima, mas o próprio Niu agora tem que controlar a onda de minions para não deixar ficar completamente exposto como ele tá. Ele tá muito pra frente da lane. Tá certo que o Olaf do Bigob tá lá do outro lado do mapa, fazendo a limpeza das Akuaminas do Fechu, e o Fechu continua aqui na parte de cima, tentando um jungler caçando o outro, mas no final das contas o Bigob tá tendo uma leitura melhor do Fechu do que o Fechu do Bigob. E de modo geral, o time da T-Show tá forçando bastante as rotas, Colossus. Eles estão avançando, e olha o Xanadu, toma bastante dano, flash pra sair, Onda Sônica não pegou, e o Fechu vaza dali do meio. 2 ganks do Fechu, 3 feitiços gastos pela Keep Gaming. Tá fazendo a pressão que ele tem que fazer, ainda não converteu em abate, mas ele tá movendo o mapa, tá tentando botar o jogo pra rodar. Muito bem, o Fechu tá conseguindo então gastar esses feitiços. Agora ele pode escolher um pouquinho pra onde ele vai. A gente tinha comentado que ele não devia focar muito no top, mas ele foi lá e gastou o feitiço do Beric, né? Vamos fazer o seguinte, galera, tem torcida aí do Twitter, se liga que eu mandei vocês mandarem a hashtag. Olha só, GoBod, pelo carisma aí do bodão, rapaz, 65%, a galera da Keep Game com 35% da torcida no Twitter. No segundo jogo a gente vai ver durante a transmissão, mas olha só o Niu, teve que queimar o flash, pegou o machado, Colossus, Bigob vai por ali, First Blood na mão do Bigob. Ele acabou caindo na exata coisa que eu tinha falado que ele não podia cair, Gruntar. Ele ficou avançado, sem visão, tomou o primeiro machado, o segundo, o terceiro e o resto é história. Meu amigo, pra queimar a boca do narrador, falou que não ia acontecer nada lá na top lane, First Blood saiu por lá, rapaz. Tá aí então, o time da Keep Gaming consegue o First Blood, sua primeira kill no circuito desafiante. Olha, e o Fechu continua invadindo. Eu voltei até atrás para entender o que tinha acontecido. A gente viu que o Fechu tava na parte de cima do mapa. Ele chegou a roubar o vermelho do Bigob. Então ele tá dominando muito mais a selva do que o Olaf. A gente pode ver, tem uma disparidade já de um nível entre os dois. O Fechu não tá deixando experiência pro Bigob, mas o Bigob tá conseguindo impactar o jogo. Ele já conseguiu pegar uma kill, tá certo que o Fechu já conseguiu tirar feitiços dos oponentes. E eu tava comentando sobre a pressão que o time da T-Show tá colocando em todas as rotas. No momento que eu falei isso, não tinha tanta diferença no farm, mas agora a gente já pode acompanhar.
39-27 lá na top lane. No mid tá equilibrado, 45-44. Mas no bot também já tem uma certa diferença. O Klaus ali embaixo da torre, ó, 54-42 de farm. Vamos ver se agora embaixo da torre o Klaus farma aí, dá uma aproximada. Mas de qualquer forma tá atrás e é reflexo dessa pressão do time da T-Show o tempo inteiro, em todas as rotas, botando aí os jogadores adversários pra farmar embaixo da torre. A única rota que tá meio que equiparada é a rota do meio, onde o Xanadu vai se segurando. Tá certo, ele tá tomando um pouco de pressão, mas a Orianna é o padrão dela. Isso já... a gente já sabe, ela vai jogar de forma um pouco mais passiva, um pouco mais defensiva, já teve que gastar os seus 2 feitiços, então o Xanadu tá bem seguro e se mantendo bem junto do farm do Crashtiel. E olha o Fecho só esperando a hora de puxar o gatilho, mas o Xanadu tá bem seguro. Tá esperando para acertar aquela onda sônica, colar a voadora. Vamos ver se o Xanadu vai dar qualquer possibilidade para ele fazer isso. Aparentemente não, como você falou, ele tá jogando de maneira bastante segura. O Fechu agora sim, encaixou a onda sônica, bastante dano, só que não tem follow-up, o Xanadu só vai recuando. Pelo menos o Fechu sai dali, ele perdeu bastante tempo aí esperando o Xanadu se posicionar mal. Sim, e perdeu a vantagem de que ele tinha construído de farm, Gruntar. De farm não, desculpa, de experiência que ele tinha. Agora o Bigob tá no nível 6 e o Fechu ainda não chegou no nível 6. Se ele tivesse lá no meio, parado, esperando pra fazer o gank com o nível 6, faria sentido ele tá parado no arbusto esperando. Ele não tinha o nível 6, então acabou só perdendo tempo. E o Bigob sabe que o Fechu tá por ali porque tem uma sentinela no meio do caminho. Sabe, o Fechu tá chocando ela ali, ó, em cima da sentinela, o Fechu, e o Bigob bem de boa, trabalhou ali no vermelho pra não dar nenhuma chance do Fechu roubar esse vermelho. Mesmo no nível 6, o Bigob não quis arriscar nada em relação ao confronto com o Fechu agora, Colosso. O Fechu tá perdendo muito tempo, Gruntar. Ele começou bem, conseguiu garantir uma vantagem boa pra ele mesmo, tirou os feitiços tanto do top laner quanto do mid laner, mas parou. Ele estagnou no jogo, perdeu muito tempo no mid, perdeu muito tempo numa invasão pra cima do Bigob dentro do território da equipe da Keep Gaming e estagnou. Ele tem que voltar a tentar acelerar a partida, ele não pode deixar esse Olaf sair e crescer. Ele tem que tentar ajudar os seus companheiros de time. E ele não pegou nível 6 até agora, precisa desse nível 6 pra ter aí a famosa coice de jumento, né? Pra ter aí o seu ultimate. Por enquanto ele ainda não pegou, precisa desse nível 6 o Fechu pra tentar impactar muito mais. Vamos ficar ligado porque nesse exato momento o Xanadu pegou o buff do azul, entregue aí pelo Bigob, e a galera da Keep Gaming tá se mantendo no jogo. Apesar deles estarem aí com o farm um pouco atrás do top, um pouco atrás ali na bot lane, eles estão equiparados em gold por conta daquele First Blood. Exatamente. Se segurando por causa desse First Blood que foi feito. Bigob também agora deu uma segurada no jogo, lá em cima continua meio avançado o Niu, mas agora sim ele tem a segurança das wards cobrindo seu território. O Fechu já tá chegando lá embaixo, o Gruntar só esperando para acertar uma onda sônica. Vamos ver se agora ele consegue. E é a primeira vez que o Fechu passa por aqui. O Xanadu tá descendo, mas tem uma sentinela por ali, já foi visto, ping, o Xanadu já vai voltando, Colosso. Exatamente isso que eu ia chamar a atenção. O Xanadu tava descendo, tava chegando perto, também tá esperando por ali o Bigob. E a equipe da Keep Gaming vai jogando muito bem, vai segurando o começo, essa potencial de começo de jogo da equipe da T-Show. Crashtiel já tá no nível 8, já farmou um bocado, já tem 91 creeps, já tem a gota sob seu nome, já fez também a capa de Negatron para ter a resistência, ter a segurança nas trocas contra a Orianna. Esse é o ponto, essa mid lane que é o grande centro, literalmente o centro do jogo. Sem dúvida nenhuma. Para um lado ou para o outro, o jogo vai descambar por causa dos mid laners. Orianna escala muito bem e do outro lado o Ryze tem um pico de poder muito forte quando ele consegue estacar sua gota. E depois daquelas movimentações iniciais aí, o jogo deu uma mornada, Colosso, como a gente previa, você já tinha comentado que esse jogo ia começar devagar, mas olha o Koga! Tá lá, kill na mão do Fechu. Golpe fulminante do time da T-Show, colaram por ali, derrubaram o Koga, que não teve nenhuma chance, Colosso. Nível 6, Gruntar. É o nível 6 o potencial da bot lane da T-Show. Dudzy Boy
Agora Dudão acertou o seu ultimate, na sequência veio do Céus e o Fershu deu o famoso coice, só que tem teleporte chegando aqui, o Beric quer briga. E o Bigob já jogou o machado, prende a galera, todo mundo pro alto. Nossa! Foi derretido o time da T-Show! Apanhou demais, Colossus. O Niu tá por aqui e agora vem chegando o Crashiel pra tentar botar uma pressão, mostrar quem manda aqui na brincadeira. O Niu fica por ali, tancando, mas o time da Keep Gaming tá numa posição boa. Conseguiram matar 2 jogadores. Olha o flash do Beric, caçando o Niu. Precisa recuar, o Crashiel tá por ali, dando muito dano. Xanadu segura. E, meu amigo, que confronto, Colossus. Que timing de teleporte ótimo do Beric. A equipe da T-Show não respeitou o teleporte dos oponentes. Olha o pick-off. O Kog encontrou o Niu. Klaus tá por ali dando dano. Exaustão seguro, Niu, mas não é o suficiente. É sim. A Orianna tava ali. Olha só de onde veio o Xanadu, rapaz. Escondido, marotado. O problema é que deu de cara com o Dutz. Fershu tá por ali. Será que o Kog e o Klaus conseguem defender ele? Aparentemente sim. Vai recuando o Xanadu e vai ficar impune pela marotagem. Chegou pelo lado. De novo, a equipe da T-Show não respeita o potencial da Keep Gaming. Beric com um ótimo teleporte. Chegou antes do Niu. Impactou a fight demais, a carga das profundezas. A gente vai ver aí no replay. Acerta os 3 jogadores, Gruntar. A única coisa que eles não poderiam ter feito era ficar juntos. Se eles separam, a carga pega em uma pessoa só. Na sequência, o Beric vem, prende o Niu, dá o dano necessário e a gente volta pro ao vivo, que apesar de tudo isso, a primeira torre ficou para a equipe da T-Show, Gruntar. E essa primeira torre é muito importante, né? First Blood de torre, tá valendo aquele bônus na premiação aí dela. Então o time da T-Show avança no Gold, Colossus, e avança bem. Só que vai ter problema aqui, porque o Fershu tá com a vida baixa, o Bigob recua, mesmo assim o Fershu pega essa eliminação, lá embaixo a pancadaria tá rolando. Vamos ficar ligado, porque o Klaus lutou lá de longe. O Bigob pegou aqui em cima do Dudão. Ele tem que sair, já apanhou muito. Olha, o choque pegou ali atrás, mas não impediu a morte do Bigob. Quem acaba ficando pelo caminho. Crashiel vai perseguindo. Xanadu tá correndo do jeito que ele pode. Joga a esfera, bastante dano. Crashiel obrigado a eliminar aí a procura dos seus adversários. Fica por isso mesmo, Colossus, mas o jogo tá muito pegado. Chegou o ponto em que as equipes querem brigar. O Bigob tentou roubar o dragão. Muito bem, o Fershu usou o chute dele, isolou com a fúria do dragão. O Olaf, com isso, garantiu o dragão para a equipe da T-Show, que na sequência pegou um abate, mas perdeu o seu AD Carry. No final das contas, 1 a 1 nessa última briga, mais o dragão do oceano que ficou para a equipe da T-Show. Tá, então, Dragão do Oceano para a equipe da T-Show, eles conseguem essas vantagens de objetivo, levaram a torre lá na bot lane, levaram esse dragão, estão perdendo em kills, mas ainda assim tem vantagem no ouro, Colossus, muito por conta também do farm, que está bem interessante na mid lane, um pouco acima o Crashiel do Xanadu, e no bot 125 a 105 diferença de farm. Agora o time da T-Show inverte aí as suas lane, né? Joga o Dudão e o Celso lá pro top. Vamos ver como é que a galera da Keep Game vai acompanhar isso. Já voltaram aí. Arapuca do Celso e do Fershu só esperando. A sentinela na cara do Bigob ali. Tem que tomar cuidado do Bigob. Ele tem Ragnarok, vamos ver. Koga tá por ali, segura um pouco. Olha o dano que o time da Keep Game já tomou. O Klaus tenta dar uma segurada. Eles vão saindo. A Arapuca foi boa, deu bastante dano, mas não o suficiente, Colossus. Não estava em posição o Dudz The Boy, tá? Se o Dudão tivesse um pouquinho mais perto, eles conseguiriam eliminar o caçador da equipe da Keep Game. Mas isso dá pra T-Show um pouco de vantagem nessa rotação pra cá, pra cima do mapa, porque eles eliminam um jogador que poderia auxiliar na defesa. O Olaf, com os seus machados, acaba sendo bom pra limpar os minions quando eles estão perto da torre. Pressão continua pela T-Show, eles querem a torre aqui em cima, mas a equipe da Keep Gaming tá chegando por aqui pela selva. O Xanadu vinha subindo, agora ele tá recuando, o Bigob tá por ali para poder dar um apoio lá na top lane. Eles não podem, não querem perder essa torre de jeito nenhum.
O time da T-Show começa a avançar no ouro, se essa torre cair eles vão ter mais vantagem ainda, e a galera da Keep Gaming tem que dar uma segurada. Eles vieram muito bem até agora, mas não pode deixar a T-Show avançar tanto, Colossus. A torre já tá na metade da vida, vem a wave de minions, tem certa dificuldade o Klaus pra poder farmar, limpar, e o Dudão não quer saber de nada. E agora o ultimate pra cima do time da T-Show. Tem TP a proteção do Niu que vai ficar por ali. Vem chegando a galera pelo canto. Barry que faz a linha de frente. O Xanadu foi completamente evaporado. Bigob tenta sair, mas também é abatido. O time da T-Show consegue uma teamfight espetacular. Colossus, 2 kills. E a torre pode contar ela no chão. E mais uma vez dessa... Olha só, a T-Show da última vez tinha pecado com uma coisa, o timing de teleporte do Niu em relação ao Beric. Dessa vez o Niu usou a planta da Zyra do Cells para chegar no meio da fight e o Cells foi para cima, levantou todo mundo, o Xanadu nem viu o que aconteceu na fight. Com isso, a equipe da T-Show garante a vantagem, se iguala. E a gente tá vendo aí no replay que aconteceu. Olha só, o teleporte aqui na planta, um ótimo ultimate do Dudzy Boy. Flash do Cells, levantou 2 pessoas. O Xanadu já sumiu, o Crashel chegou na hora certa. Bigob também caiu. Mais 2 abates para a equipe da T-Show. Como você falou, bota mais uma torre aí na sequência. E 4.000 de ouro praticamente na vantagem. Agora a T-Show deslanchou. Se eles já estavam vindo com o pezinho na frente, ganhando as lutas, ganhando no farm, ganhando os objetivos, com essa última teamfight eles estão numa posição muito boa. O Xanadu vai ter que encaixar uma onda de choque espírita aí para poder salvar o time da Keep Game nesse momento de jogo. O T-Show tá muito bem na partida e provavelmente agora, vocês vão ter liberdade para forçar esse mid. A torre já foi muito danificada, o Crashel ficou o tempo inteiro batendo nela ali na sequência, danificou ela bastante e vai abrir a possibilidade pro time da T-Show vir com tudo agora e matar esse mid. O ponto é que como as laterais são abertas, a jungle da própria Keep Gaming acaba sendo minada, o domínio que eles têm do seu próprio território acaba sendo minado. O Bigob vem para dentro do território inimigo para tentar auxiliar o Xanadu na rota central. Vai dar de cara com as plantas da Zyra, vai tomar um pouquinho de dano, mas por enquanto não é um dano tão preocupante assim. O que acontece agora no jogo da T-Show é Dudzy Boy, o Dudão vai ficar no mid, limpando os minions, segurando da melhor forma que um Varus pode fazer, enquanto o Crashel vai para side lane, vai ficar splitando. Ele tá com praticamente 200 de farm, a pessoa que mais farmou no jogo, já tem o seu bastão das eras fechado, vai ganhar mais tempo com esse split push, controlando a visão ao redor desse Ryze. A equipe da T-Show tá se eles controlarem a visão, eles estão jogando no livrinho. Exatamente como eles têm que jogar. É, meu amigo. Vamos ver essa movimentação então do time da T-Show, que no momento está numa situação bem interessante. Vem chegando por aqui o Klaus, vai dar de cara com o Niu, mas o Niu já está aí com o cascudo Maokai, é difícil matar, não vale a pena dar um engage ali, Klaus acaba investindo muito para não ter sucesso. O tempo inteiro o Dudzy juntamente ali dos Cells ficam nessa mid lane. A gente vinha comentando que essa torre é a torre que tá aí, é a bola da vez. E enquanto tudo isso estava acontecendo, o Fechu foi lá e garantiu mais um dragão pro time da T-Show. Um dragão das nuvens ainda dá velocidade de movimento para toda a equipe da T-Show. É importante porque eles estão jogando o jogo do mapa agora. Eles estão rotacionando pelo mapa. Tem que ficar de olho lá no mid, Gruntar, porque a Keep Gaming tá toda cercando o Dudão e o Cells. E já abriu o ultimate. O Dudão é obrigado a usar o flash. O Cells acaba tomando bastante dano. Ficou pra trás e a kill tá na mão do Koga. O time da Keep Gaming consegue fechar ali na mid lane, garantiu uma kill. Vamos ver até onde eles vão. Será que eles conseguem botar pressão na torre? Liberar um pouquinho o que eles vinham sofrendo justamente nessa mid lane? Aparentemente não, Colossus, principalmente porque o Crashel continua avançando e vai levando ali a tier 2 do bot. E esse é o grande ponto, Gruntar. A equipe da Keep Gaming consegue fazer a jogada, mas o Xanadu gastou o fantasma para chegar numa fight que já tinha acabado. Ele não precisava se mover. Não tinha por que o Xanadu tá no mid. Ele tinha que estar defendendo a rota inferior. Tá certo, a T-Show perdeu os Cells, foi abatido, mas o jogo, como a gente tinha falado, a T-Show tá jogando o mapa, não tá jogando pra briga.
É, meu amigo, e agora, pelo mapa, eles vêm forçando essa mid lane. Já deram bastante dano. Lidam, dano de choque. Puxa a galera por ali, mas o Xanadu é eliminado. O Bigode tá na alma, tem que bater em retirada. Também caiu. Os jogadores da Keep Game vão sendo abatidos. Vamos ver como é que fica a sequência. E tá lá um double kill do Fechu. 3 jogadores eliminados. E a T-Show sai vitoriosa nessa mid lane. Apesar deles estarem jogando o mapa, não quer dizer que eles não tenham condição de brigar, Gruntar. Olha isso, Colossus. Teleporte do Crashiel direto pro pit do Barão. A galera da T-Show começa a fazer o objetivo de maneira muito rápida. Vamos ver se chega por aqui a Keep Game. O Koga tá na área, mas não tem o que fazer. Fechu garante o Barão. Bela jogada, que passagem da T-Show. Pegaram ali, tá aí o replay da jogada que aconteceu. Um ótimo ultimate, mas o ultimate foi no suporte. O Cells foi abatido, mas ele levou o mid laner inimigo. E aí, na sequência, acabou o dano da equipe da Keep Gaming. O Klaus não estava em posição para auxiliar o time e ficou fácil para a equipe da T-Show garantir essa torre, mais esses 2 abates e, na sequência, essa call de Barão que acabou de nascer, 22 minutos, não faz tanto tempo assim que o Barão entrou em jogo. A T-Show tá mostrando um nível de jogo ótimo. O Cells, que eu tinha falado justamente dele, que ele nunca chamava a responsabilidade, não aparecia, não fazia jogadas, tá fazendo o jogo acontecer. É, meu amigo, a Keep Game agora vai ter que lidar com uma T-Show fidada, Colossus. Estão aí com mais kills, a diferença de ouro tá chegando a 7k. Tem o buff do Barão para poder avançar pelas lanes e garantir ainda mais esses objetivos. Consegue pegar esse azul Xanadu, mas é a situação complicadíssima, crítica. Ele tem que se movimentar com cuidado, porque o Fechu tá pertinho dele ali. Ele tá chegando para tentar caçar, achar alguém pelo meio do caminho, enquanto o Dudão vai fazendo pressão ali na torre, alvejando ela o máximo possível. Já detectou a presença, o Cells também por ali. A Keep Gaming completamente acuada, sem chances de responder. T-Show jogando muito bem o mapa. E depois do Barão, a primeira torre já caiu. T2 do mid tá no chão. Crashiel avançou demais essa lane. Já começa a bater aí na torre. Só agora vem chegando o Bigode para poder dar uma segurada. O resto do time da T-Show tá longe, Colossus. Então essa torre vai ficar de pé, pelo menos por enquanto. A galera da T-Show tá concentrando seus esforços lá no top, principalmente o Celso e o Dudão, que já estão na lane empurrando, enquanto o Fechu e o Niu vão chegando. Ó o Beric. Já toma onda de choque ali na cara, cartão de visitas do Fechu. E olha o ultimate ali do Klaus. Vamos ver o que ele apronta. Eles querem o Dudão. Joga a galera pro alto Beric. O Dudão tá em posição bem defensiva. Segura tudo por ali. Vem chegando agora o Bigorbe. O Niu ficou um pouco pra trás, mas é um Maokai. Ele vai tancando. Tá ganhando tempo. Pula pra cima da DK adversário. Olha como fica vivo, meu amigo. É muito tenso matar esse cascudo. Quem caiu foi o Beric. O Bigorbe tem que fugir. Onda de choque pega, não elimina ninguém. Vai caindo todo mundo do time da Keep Game. Enquanto do outro lado, o Crashiel Alakami tá destruindo a base inteira do time da Keep Game. O Niu não morre. Não tem como, 5 pessoas batendo em cima do Maokai e o Niu se recusa a cair, Gruntar. Que partidaça que o time da T-Show vai fazendo, 4 contra 5 e o Crashiel vai pra dentro da base inimiga. Crashiel se arriscou um pouquinho, pega kill! Crashiel, o cruel Colossus! Levou a bot lane inteira, tirou onda, enfrentou 2, pegou kill e a galera da T-Show tá numa posição muito boa pra vencer essa partida. Que partidaça que a equipe da T-Show vem fazendo, Gruntar. Que jogão! Niu com a eliminação, um ponto que eu tô gostando da equipe da T-Show, que eles sabem o limite dos campeões. Se eles vão ser abatidos, usa flash pra cima pra tentar garantir o abate do inimigo. O Cells fez isso. O Niu ficou pra trás, correu o risco de ser eliminado, usou o seu Q, acertou 3 jogadores e ganhou um escudo gigantesco no meio da fight. Esse Maokai tá impossível de morrer, ele tá completamente imortal, Gruntar. E o dragão agora, que acabou de nascer, mais um do oceano. Crashiel tá por ali, vai sozinho fazer esse dragão numa boa, sem problema nenhum. Mais uma vantagem pro time da T-Show. Equipe da T-Show jogando
muito bem o mapa, desde o começo do jogo a gente vem falando isso. Já vinha se desenhando uma vantagem de farm, uma vantagem de CS para eles. E olha só o quanto... Eu já tô de olho na vantagem de CS há algum tempo. Desde que caíram as rotas laterais, o Crashel e o Duds The Boy dispararam no farm. Duds The Boy com 240 contra 170 só do Klaus. No mid lane, o Crashel também com 270, na verdade o Crashel com 270 contra 230 do Chanado. Ele já começa a se segurar o Chanado, mas é porque tem duas rotas de Super Minions entrando dentro da base da Keep Gaming. O Beric vai tentar a iniciação. E já foi pra cima ali do Koga, que acabou caindo. Só somou muito dano, foi eliminado. O time da Keep Gaming faz o que pode, mas é impossível lutar contra o poderio da T-Show, que vem com tudo pra cima. Fechu marcou um double kill, Klaus é o próximo. Triple kill do Fechu. A galera da T-Show vem pra cima com tudo, vai detonando as torres. Já tá no Nexus pra destruir, dá o GG! Vitória da T-Show! Que ótima vitória da T-Show, Gruntar. Que partidaça que os jogadores fizeram. Aquela questão do time, do quebra-cabeça já tá montado, do time já tá junto, fez muita diferença. A T-Show jogou uma partida exemplar. E aconteceu muito do que a gente vê quando você tem um time um pouco mais forte que o outro, né? Sim. No início do jogo, aquele time que tá ali como azarão, consegue dar uma segurada, consegue acompanhar, vai levando a partida, mas eventualmente a experiência, a superioridade de um dos times começa devagarinho a se colocar. E foi exatamente isso que a gente viu. O time da T-Show, apesar de um início não tão rápido, ele foi no ritmo que ele tinha que ir. Sim, exatamente. E começou no nível 6, que a gente tinha apontado lá no começo do jogo, que seria o ponto crucial da bot lane. Duds The Boy e o Dudão acertando ultimates sensacionais. Essa aí é a jogada aqui, aí começou a reação da T-Show. Mais essa jogada no mid. Olha a iniciação do Niu. Fechu também chegando para fazer a cobertura. O Bigob veio correndo, mas pegou o Cells, ele já tinha ultado. Não tinha mais problema dessa Zyra ser eliminada. Dudão sempre atrás da linha de segurança do seu time. E essa jogada do Niu, olha só, ele iniciou com 10% da vida jogada, acertou em 2 jogadores, olha o escudo que ele ganha, olha o tempo que ele fica vivo, ele já tá com mais da metade da vida, escapa da onda de choque da Orianna e continua vivo, sai com mais vida do que ele tinha começado a batalha. Sensacional jogada, sensacional jogo, Niu fazendo iniciações absurdas com esse Maokai. É, meu amigo, time da T-Show mostrando porque tem força, porque foi apontada como um dos times que pode chegar aí no topo do desafiante. A gente vinha comentando três principais times, né? A galera da Genesis, T-Show e a Pro Gaming, né? Isso. São os 3, talvez, principais times. T-Show, então, 1-0, deram um show aqui, rapaz, 1-0 pra eles, levaram a Keep Gaming. Gostei do jogo da Keep Gaming, seguraram o que eles podiam. Estavam aí inferiorizados, digamos assim, né? Estão chegando, enfrentando um dos grandes times, organização nova. Fez um jogo ok, Colosso. Sim, sim. Isso aí a gente tem que botar... A gente estava botando a Keep Gaming como uma grande interrogação. Eles mostraram que tem qualidade. Perfeito. Uma coisa ou outra eles têm que acertar ali, mas é questão só de pegar a vivência com o time e saber pegar a malícia mesmo do jogo. O bode já mostrou que tá com chifres afiados. Meu amigo. É uma melhor de 2. Vamos ver se na segunda partida o bode vai continuar se dando bem ou se a galera da Keep Gaming consegue aí tirar um coelho da cartola para surpreender os adversários. A gente volta daqui a pouquinho, breve intervalo, e a gente tá aí com vocês pro segundo confronto entre Keep Gaming e T-Show.